Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa live de hoje, mais um programa do Mais D Social. Como eu avisei anteriormente para vocês, a nossa live vai ser hoje, em vez de quinta-feira, porque na quinta-feira eu tenho um curso online presencial. Então, aí a gente vai fazer um seminário, então tem que estar lá presencialmente ali no Zoom com as pessoas. Então, a gente vai fazer a nossa live de hoje, em vez de ser quinta, hoje terça-feira, e eu avisei. Então, vamos começar aqui mais um episódio do Mais D Social, tá, gente? Com o tema, como conseguir captar recursos no projeto social. A gente falou ontem sobre essa questão, né, que foi uma pergunta que as pessoas fazem muito. Débora, eu quero captar recurso. Débora, como eu consigo fazer esse tipo de coisa? E a gente vai falar disso. Na verdade, a gente fala o tempo todo sobre como captar recurso aí, como mobilizar essa nossa, mobilizar recursos na instituição. E a questão é, hoje nós vamos falar dessa questão de realmente de captar recurso, como que eu posso captar recurso, falar sobre algumas fontes, mas entre outras coisas aí que é importante para a nossa instituição. E claro, é sempre muito, 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 muito importante a gente entender, né, o que é essa captação, o que é a mobilização, quais são as fontes de recursos que existem. Como eu disse para vocês, aí tem dezenas de fontes de recursos e a gente foca normalmente só em uma. Ou se a gente não foca em uma, a gente fica em duas ali, e dependendo muito dessas duas, e se essas duas acabarem, de repente, o projeto vem a fechar. Ou se não vem a fechar, vem a passar aí uma baita perrengue, né? Isso aqui são expressões do Rio, tá, gente? Então, assim, boa noite para vocês. Aqui Jefferson, o Abílio, o pessoal do YouTube, que eu tô vendo que vocês estão aí, me dê um oi também, tá, gente? Então, a questão é, primeira coisa, antes da gente falar quais são as fontes e como que eu vou estar captando esse recurso, eu quero dizer para vocês que a gente tem que entender o que é captação de recursos. É muito importante a gente entender isso, gente, porque se a gente não entender, a gente só pensar na fonte de recurso, fica muito complicado a gente pensar em como a gente vai captar essa fonte. Então, gente, o que é captação de recurso? É muito importante que entenda que captação de recursos são ações bem planejadas para captar o recurso necessário para manter a instituição. Então, a captação de recurso tem que ser planejada, ela tem que ser estruturada, ela tem que ter processos para acontecer. Então, não basta a gente pensar em, eu vou captar ali aquele recurso X, se eu não pensei, se eu não me planejei, se eu não me estruturei para captar ele. Então, a gente tem que pensar que captação de recursos, gente, tem que estar estruturado. A instituição tem que parar, se planejar, pensar, fazer um plano de ação para captar esse recurso. Exemplo que eu posso dar para vocês é uma fonte que é o edital aí. São os editais que muitas pessoas participam. E a gente sabe que não é simplesmente, eu vou lá escrever o meu projeto. E muitas das vezes as pessoas participam de editais e reclamam, Débora, eu participei do edital e não consegui passar. São simplesmente as grandes organizações que passam. Que não sei o que lá. Aí vem as desculpas, que, claro, a desculpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Só que a gente não pode esquecer, gente, que a gente, claro, tem os fatores externos que fazem com que a gente não consiga captar o recurso, mas também tem os fatores internos, que é o que a gente está falando aqui hoje. Se eu não tiver capacitada, se eu não souber como eu vou conseguir esse recurso, se eu não me planejar, eu não vou captar. Então, como eu disse, quando chega um edital pra gente, a gente sai correndo, desesperada, quero. Aí escreve qualquer coisa no edital e manda. Só que o problema é, gente, a gente escreveu qualquer coisa. Normalmente a gente mal lê o edital. Se a gente lê, a gente vai ler só o que a gente realmente quer, que prestar atenção. Se a gente não presta atenção naqueles pontos, a gente simplesmente vai mandar um documento, ou a gente fala, tá falando que falar sobre saúde, então eu vou fazer um projeto de saúde. Então tem esses contextos aí. Então a gente vai lá, manda o nosso projeto para um edital, é reprovado, e aí a gente reclama, eu não consigo captar. Simplesmente grandes projetos passam. Simplesmente sempre são as mesmas pessoas. Mas aí esse é um grande problema. A gente não sabe, a gente não se planejou, a gente simplesmente pensou, eu preciso daquele dinheiro para alguma coisa. Então, já tem que pensar nesse ponto. Eu tenho que me planejar. Para captar recurso, tem que haver um planejamento. Tem que ser ações bem executadas para que a gente realmente tenha esse recurso e a gente consiga fazer o trabalho da instituição cada vez melhor. Primeiro ponto. Segundo ponto aqui, gente, é entender o que é essa captação. Quais são os recursos que existem. Porque se a gente pensar simplesmente no dinheiro, a gente vai esquecer dois recursos fundamentais dentro do projeto.
Primeiro recurso aí que nós temos é o recurso de pessoas. Pessoas que dão seu tempo e sua habilidade. E essas pessoas são os nossos voluntários. Então, é o nosso primeiro recurso aí, que é o recurso boom, que é o recurso. Segundo recurso aí, segunda fonte aí que a gente tem que pensar, é nos recursos de significado de produtos, serviço e espaço físico. Então, se eu recebo esses produtos, eu tenho a possibilidade de estar aí diminuindo o gasto da instituição. Se eu recebo cesta básica, se eu recebo leite, se eu faço as campanhas, né, necessárias para o projeto, campanha do leite, campanha da fralda, campanha do edredom, campanha do filtro, campanha, tudo que vocês tiverem de campanhas aí, se vocês pensarem, se eu fizer a campanha, significa que eu estou deixando de gastar no projeto. Então, é muito importante isso. Espaço físico, se eu vou fazer um evento, se eu vou fazer uma atividade do projeto que eu preciso de um espaço e alguém me dá esse espaço, me cede esse espaço, eu estou deixando de gastar na instituição, porque eu deveria pagar um aluguel, mas alguém me emprestou um espaço, eu estou fazendo a atividade acontecer naquele espaço gratuitamente. E claro, o serviço, quando a gente fala de serviço, quando eu tenho a questão de um profissional que está fazendo a minha assessoria jurídica, que está fazendo a minha contabilidade, alguém de uma auditoria, que eu não pago pelo serviço dessa pessoa, porque ele está colaborando, e vamos dizer, gente, não é um voluntário, é um prestador de serviço, do serviço que eu preciso na instituição para aquilo acontecer. Então, assim, são 3 pontos aí que a gente agora vai finalizar aí na questão do recurso financeiro, que é o último recurso que a gente vai pensar aqui, ó. Claro que a gente tem que pensar, Débora, eu preciso do recurso para pagar luz, água, telefone. Ok, tudo bem. Tudo bem, sem problema nenhum com isso. Mas a questão é, olha os outros recursos que você tem e às vezes a gente nem dá valor para esses recursos. A gente sempre pensa no recurso financeiro que vai nos ajudar a pagar as nossas contas. E esse é um pensamento totalmente errado, gente. A gente não pode pensar em pagar contas. A gente tem que pensar em fazer o nosso trabalho. O pagar contas, gente, é simplesmente uma coisa que tem que ser feita. Mas não é esse o objetivo fim da instituição. O objetivo fim é atingir os nossos objetivos. O meio ali é o pagar a conta. Mas a gente esquece de mostrar isso para as pessoas. A gente sempre fala em pagar contas, comprar alimentos, pagar profissionais, mas não o principal, quer dizer, o porquê que eu estou fazendo essas coisas. Por que eu estou pagando pessoas? Por que eu estou pagando a luz? Que é a questão das nossas, do realmente o contexto de ter feito um projeto social. Eu estou atingindo famílias, eu estou fazendo casas, eu estou dando conhecimento para crianças, eu estou fazendo fisioterapia, eu não sei qual é o projeto de vocês, eu não sei qual é a finalidade, qual é o propósito do projeto de vocês, mas vocês têm que falar isso para as pessoas, e não a questão de pagar contas, ou a questão de pagar aí as contas e os profissionais da instituição. No momento que vocês pararem de pensar nessa questão de pagar contas e sim fazer com que o projeto aconteça, vocês vão ver que o projeto vai começar a ter recursos, porque é isso que vocês têm que entender. Tira da caixinha, sai da caixinha de pagar contas e entra na caixinha do propósito da instituição, de atingir os seus objetivos. Fica mais fácil e as pessoas entendem o propósito e o porquê que elas têm que doar. Entendeu o contexto da coisa aqui? Então, a gente já pensa aí nesses primeiros pontos aí, quando a gente fala de captação de recurso. E como eu disse, eu falo muito de captação porque a gente quer captar recursos financeiros, a gente quer captar ali. Mas, na verdade, quando a gente fala de estar interagindo com as pessoas, tendo um relacionamento, e, claro, esse contexto que a gente tem que entrar, como eu disse para vocês agora, que a gente tem que saber o que o projeto faz, eu digo na questão de mobilização. Porque não adianta eu pensar em captar se eu não estou envolvida com o projeto. Se eu não sei o que eu faço, como eu faço, para que eu faço. E as pessoas dentro do projeto também não sabem esse contexto e não sabem por que a gente vai captar um recurso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu falo muito do captar algo, mas, na verdade, a gente tem que mobilizar para que a gente consiga aquilo que a gente pretende ter. Então, é bom a gente pensar nesse contexto. Então, se a gente tem que começar de dentro para fora. Se a instituição não se conhece, é muito difícil a gente falar para as pessoas que a gente precisa do recurso para continuar o nosso serviço. Ok? Então, é um ponto que a gente tem que entender aí. Então, como eu disse, se vocês querem realmente captar recursos para o projeto de vocês, para que vocês consigam atingir os seus objetivos, vocês têm que falar para as pessoas o porquê de estar fazendo esse projeto. E aí, sim, fica mais fácil de vocês captarem alguma coisa. Deixa eu dar aqui boa noite para vocês aqui, gente. Boa noite, Abílio, Fran,
o Wagner, Silvana, José, boa noite a todos. Aqui eu tenho a Dani, tenho a Kelly, acho que é Kelly Arruda. Acho que é isso. O pessoal do YouTube dá um oi aqui, gente. Gente, perguntem, tá? Por favor. Eu gosto que vocês falem comigo. Então, perguntem, tirem dúvidas, porque é importante aqui para a gente estar interagindo. E, claro, para que as dúvidas de vocês também sejam sanadas, né? E a gente consiga estar interagindo e estar fazendo esse trabalho legal aqui que a gente pretende e a gente quer fazer realmente para vocês. Então, a gente vai vir para o ponto aqui principal. Gente, vamos lá. Kelly. Kelly, é isso mesmo? Kelly? Obrigada, Kelly. Acho que é isso mesmo. Kelly Arruda. Então, vamos lá. Vamos para outra pergunta aqui que eu fiz aqui. Como eu falei, essa conclusão aí de que a gente esquece de como a gente vai captar recurso. Outro ponto que a gente tem que pensar aqui são as fontes. Que fonte de recursos a gente tem? Então, gente, a gente tem pessoas, é isso aí, pessoas físicas, pessoas jurídicas, eventos, emendas parlamentares, a gente tem incentivos fiscais, a gente tem parceria, editais, a gente tem parceria com o governo, a gente tem aí notas fiscais, a gente tem a questão do telefone, né, que vai para pessoas, né, então a gente tem aí a questão do telemarketing, a gente tem a questão do MEI marketing, olha quantas formas que a gente tem para captar recursos. E aí vem a questão que muitas pessoas falam, mas eu não sei como eu vou captar recurso. E aí essa é a questão, gente. Não adianta a gente querer fazer algo se a gente não conhece. É o que a gente veio falar aqui hoje. A gente sempre quer captar o recurso, mas eu não sei como eu vou captar esse recurso. Então, quando a gente fala, se eu tenho pessoas físicas, se eu vou captar com pessoas, eu tenho que entender quem são essas pessoas. Eu tenho que fazer com que essas pessoas conheçam o projeto, entendam quem é o projeto, para que elas doem para o projeto. Assim como qualquer outra pessoa. Porque é muito importante a gente entender que qualquer coisa que aconteça, gente, qualquer recurso que a gente vai captar, a gente vai falar com pessoas. É isso mesmo. Muitas pessoas ficam assim, Débora, impossível. Mas gente. Se eu vou falar se eu vou no edital, se eu vou na empresa, se eu vou para a emenda parlamentar, tudo envolve pessoas. Não vai ser uma máquina que vai ler o seu projeto. Vai ser uma pessoa que vai estar ali por trás desse computador que vai ler. Então, se ela não entende o que você escreve no seu projeto, ela não vai te dar recursos. Então, um ponto aí que a gente tem que pensar é essa questão. Se eu não sei escrever um projeto, foi o que a gente falou ontem aqui na nossa live, dos 4 P's da elaboração do projeto. Se eu não sei escrever um projeto, fica difícil eu falar isso para as outras pessoas. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, mas não é nenhuma dificuldade. É uma dificuldade, mas eu consigo viver plenamente com a minha dificuldade, eu vou melhorando cada dia que passa. Como vocês sabem, eu trabalho em relação de projetos sociais, e eu trabalhei durante praticamente 8 anos aí dentro de uma instituição. E eu sempre fui uma pessoa muito ruinzinha de português, assim, que até eu falo, eu não sou uma pessoa fluente em português, gente. E assim, é engraçado porque eu estava lendo uma pesquisa que os brasileiros mesmo não são fluentes em português, porque o português é um idioma muito complicado, uma língua muito complicada. Mas assim mesmo, passei por vários editais, passei por várias entrevistas de empresas mesmo para colaborar com a instituição, mas é aquela coisa, eu não trabalhei sozinha. Todos os editais que eu participei, todos os projetos que eu escrevi e pedi para outras pessoas lerem, porque se as pessoas não lessem, gente, meu Deus do céu, tava ferrada. Mas assim, eu preciso que as pessoas leiam o que eu estou fazendo. E é uma coisa muito importante que vocês façam também, não somente para projetos, gente, mas para qualquer coisa dentro do projeto. Qualquer coisa que vocês forem fazer. O que eu quero falar para vocês é o que eu penso, como eu penso, normalmente não é passado na minha escrita. E isso normalmente acontece com muitas pessoas que escrevem projeto. Quando você escreve um projeto, você tem que botar todo o seu sentimento ali. Você tem que. E é aquela coisa, eu escrevo e como muitas letras, gente. Eu como muitas letras. Às vezes eu vou escrever problema e eu escrevo normalmente o pro e não tem o blé. Tá ali, ficou no promar. Sério, gente, porque eu penso muito rápido. E a minha escrita não vai junto com o meu pensamento. Mas aí a gente vai melhorando aos poucos. E a questão é que, quando eu escrevo alguma coisa, eu tenho que ler 20 vezes. E depois da minha lida de 20 vezes, eu tenho que dormir, acordar e ler de novo. Porque se eu não ler
dormir, acordar e ler de novo, vai tudo errado. Então, eu peço para as pessoas lerem para mim. E o que acontece? Quando eu escrevia projeto no trabalho, eu também fazia isso. Escrevia, botava todo o meu sentimento, tudo ali. Claro, aquela questão, por ser pedagoga, né? Tem toda aquela questão de trazer as referências da pedagogia, essas coisas todas, ficava bem legal. Mandava para a assistente social trazia toda a questão do serviço social para dentro do texto do projeto que a gente fazia, ela lia tudo e mais um pouco para tirar os erros ortográficos, para ver o sentimento que a gente colocou dentro daquele projeto. E aí a gente mandava para a presidência, que era a presidente e a vice-presidente. Elas liam novamente o projeto, faziam os ajustes que elas queriam, voltava para a gente depois lia de novo e mandava uma pessoa nada a ver, assim, de dentro da instituição mesmo, uma outra voluntária para ela ler. E quando a voluntária lia, ela falava, vocês quiseram dizer isso. Fechou. Isso, gente, é muito importante quando a gente faz um projeto, para um edital, para uma emenda parlamentar, para uma parceria com o poder público, para uma apresentação de uma empresa. E, ao mesmo tempo, também para uma pessoa que está lendo o projeto, que é eu, você, qualquer pessoa. As pessoas têm que entender o teu sentimento quando você cria um projeto, ou o teu sentimento quando você é responsável por esse projeto. E não estou dizendo se você é fundadora, se você é gestora, não é isso. É a pessoa que escreve o projeto. E não é somente escrever o projeto, é saber quem é o projeto. Isso é importantíssimo. A gente tem que entender que o projeto, apesar de ser muito bem escrito, a gente tem que saber se ele pode ser aplicado dentro da instituição. Isso é importante. Então, é importante a gente saber escrever e entender sobre o projeto. Por isso que muitas pessoas que perguntam para mim, Débora, você capta recurso, você escreve projeto? Eu tenho minhas limitações, sim, mas eu escrevo o projeto. Mas para escrever um projeto, eu tenho que conhecer o projeto. Eu preciso falar com as pessoas. Eu preciso, para quem me conhece, que sabe as pessoas que eu falo, eu preciso que a pessoa converse comigo. E aí eu vou questionar as pessoas, que é o trabalho que hoje eu faço. Quando alguém me traz um projeto, eu questiono, olha, é isso que você quis dizer? É assim, assim, assim? Não tinha que ser desse jeito? Eu vou questionar as pessoas. E isso que eu gosto de fazer, questionar. É o que eu faço aqui com vocês. Questiono. Para que vocês entendam a relação do projeto de vocês. Porque quando a gente se questiona, a gente consegue passar melhor para as pessoas. Isso é importante quando a gente vai falar sobre captação, mas na verdade a gente não está captando, a gente está mobilizando pessoas. A gente mobiliza, envolve essas pessoas com o projeto. Por isso que a gente fala do nosso propósito. Eu falo para vocês o tempo todo, fala do propósito, fala da causa, fala o porquê que vocês criaram o projeto. Não simplesmente o meu projeto faz X, Y, Z, mas qual foi o motivo real da criação desse projeto. Qual é o problema social que vocês estão tentando amenizar? Porque resolver a gente não vai resolver, mas a gente vai amenizar essa questão. E com o tempo, com certeza, daqui a um tempo, a gente vai saber que a gente realmente fez a diferença. E a gente sabe que a gente faz. Porém, todavia, como eu gosto muito de falar para vocês, a gente tem que entender que é todos juntos e misturados. É muito fácil, como eu digo para vocês, qual é o impacto que vocês querem causar? O impacto não sou eu o projeto que vou fazer, sou eu, a empresa, a comunidade que está ali, é todo mundo que vai se misturar e vai falar, cara, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente quer fazer a diferença. Por isso que a gente fala do impacto social, porque tem a ver com a sociedade, tem a ver com o social, tem a ver com todo mundo. E o projeto não faz sozinho, gente. O projeto faz com a colaboração das empresas, com a colaboração do comércio local, da colaboração dos beneficiários, e assim vai. Ok? Então, isso é um ponto que a gente tem que entender. Então, só para vocês verem, a gente falou de algumas fontes e a gente está falando aqui dessa questão. Só que, gente, não é simplesmente isso, não, tá? É muito fácil eu falar para vocês aqui, mas, claro, como eu disse para vocês aqui, a gente fala de projetos sociais. Aqueles que estão legalizados e aqueles que não estão legalizados. E aquele primeiro ponto é, para quem não está legalizado, as fontes de recursos, elas vão diminuir. Elas vão ficar um pouco escassas. A gente não vai ter um leque muito grande de opções. Por quê? Porque muitas empresas, muitos editais, a questão da parceria com o poder público, elas querem documentações que comprovem que você pode fazer, que você está apto para fazer essa parceria. E como eu disse, editais, empresas, poder públicos e assim por diante. Recursos internacionais, elas precisam de documentos. Então, muitos projetos, muitas fontes de recursos, elas não vão trabalhar normalmente com quem
não está legalizado, não está com estatuto, não está com ata, não está com CNPJ. Então, diminui essas fontes. Mas, como eu disse para vocês, a gente trabalha com pessoas. Então, muitos projetos hoje que está desenvolvendo, que está acontecendo e ainda não está legalizado, ele consegue recurso das pessoas. É de uma padaria, que quem está doando não é a padaria Seu Francisco, mas é o Seu Francisco. Quem está doando não é o mercadinho do Mateus, é o Mateus, e assim por diante. E os eventos, como eu disse, a gente tem que estar imobilizando, a gente tem que ter relacionamento com as pessoas, porque se a instituição ela não está legalizada, ela vai captar recursos através de eventos, através de parcerias com o próprio comércio local, e claro, também tem a possibilidade de estar fazendo os editais através de editais abertos, que falam com coletivos e assim por diante. Então, assim, as fontes diminuem um pouquinho, mas assim mesmo, a gente tem aí as pessoas, né, que são os nossos maiores doadores. Então, qual é a questão? Não fique só na parceria com o poder público ou só com um patrocinador, uma empresa, mas você tenha outras fontes para que na hora H que aquele patrocinador sai, aquela parceria acaba, a gente tem o recurso das pessoas que estão ali ao nosso lado. Então, isso é muito importante. Por isso que eu sempre digo, pessoas. Movimente pessoas que estão no seu entorno para que elas contribuam, que são os nossos contribuintes, que são os nossos doadores mensais. Quanto mais pessoas têm no projeto, acreditam no projeto, doam mensalmente para o projeto, se expande a possibilidade de ter outras pessoas. Porque se a gente tem pessoas que acreditam e já contribuem, elas vão falar para outras pessoas e essas pessoas também vão contribuir. Entendeu? Então, deixa eu ver aqui se alguém me fez uma pergunta. Felipe, boa noite. Rafaela, boa noite aqui. Rafaela falou aqui, concordo plenamente, show de bola. Que bom aí. Mas, gente, não fica só no concordo, não. Fala comigo, hein? Fala comigo. Vamos botar aí, interagir aí. Então, a gente fica pensando. A gente tem essa questão. E a gente tem a questão das fontes de recursos relacionados aos projetos que estão legalizados. Aí vem a questão, gente, que é importante a gente pensar nisso. Quando a gente está legalizado, a gente tem o nosso estatuto. Isso mesmo, o nosso estatuto. E o estatuto, gente, ele é um documento que ele é um documento que tem todas as normas. Ele vai reger toda a instituição. Então, se eu não sei o que está escrito naquele estatuto, eu tenho toda a preocupação de que, às vezes, eu não posso reclamar. É isso mesmo. E eu digo sempre para vocês isso. Se a gente não tem conhecimento de onde nós estamos, fica difícil da gente reclamar sobre os nossos direitos. Então, assim, mesmo que a gente fale assim, Débora, são muitas leis, caramba, mas a gente pensa, eu vou falar para vocês um exemplo hoje, que até dei para vocês dos nossos vídeos que a gente coloca na internet. E eu gosto de dizer sempre o quê? A gente está no mundo real e o mundo paralelo. O mundo real é o mundo de hoje, que a gente vai para a faculdade, a gente tem família, a gente tem filho, esse tipo de coisa. E o mundo paralelo é o projeto social que a gente acha que tem que ser tudo lindo, tem que ser tudo fácil, tem que ser tudo maravilhoso, que também não é assim. Porque a gente está no mundo real de qualquer forma. O projeto social é um sonho que a gente quer realizar de mudança de vida, né, um mundo diferente, mas ele está dentro do mundo real, sim, e a gente tem que estar ali apto para continuar com que as coisas aconteçam. Então, assim, a questão é, gente, quando a gente fala da questão do que é legal e o que não é, a gente deu exemplo para vocês de uns vídeos que está aí na internet, que a gente falou sobre como a gente pode economizar. Então, assim, como eu posso economizar dentro do meu projeto? E aí eu vou trazer para vocês esse exemplo, porque é muito importante, porque é um exemplo fácil para vocês aqui. Ó. Não é fácil para vocês, mas é um exemplo que a gente pode trazer aqui, que está no dia a dia de todo mundo. Quando a gente fala na questão de economizar luz, economizar água, a gente tem que pensar, como eu disse para vocês, qual é a realidade do seu projeto. Eu tenho que conhecer o meu projeto, eu tenho que conhecer aonde eu estou, para que eu tome algumas decisões. Por isso que a gente falou o quê? Que captação de recursos é planejamento, é estratégia, são ações bem definidas para que a gente possa conseguir aquilo, recursos financeiros que a gente precisa para que rode, né, todo o projeto ali. Então, a questão é, se eu não conheço o meu projeto, se eu não conheço a minha realidade, por que eu vou captar? Como eu vou captar? Essa é a questão. Se eu tenho o meu projeto e eu preciso diminuir os gastos do meu projeto, eu tenho que conhecer o meu projeto e saber qual é a minha realidade para que eu consiga diminuir. E essa é a questão. Se eu sei que as leis, vamos lá, gente, as leis, se eu sei que eu posso reclamar, ou melhor, não reclamar, se eu posso ligar para a telefonia e dizer que eu quero um plano mais barato porque eu não estou utilizando,
eu digo para vocês o quê? Que eu sei que eu sei este direito que eu tenho de ligar e falar que eu não quero esse plano, eu quero um plano mais barato. Ao mesmo tempo, eu também posso falar, olha, eu estou fazendo isso, pagando um curso alto, e você está chamando novas pessoas para que entrarem com valor muito menor. Isso também é um direito que a gente não sabe. E essa é a questão. Quando a gente fala de direitos, a gente tem o nosso estatuto. O nosso estatuto, ele vai falar tudo o que a gente pode e não pode fazer. Na verdade, é o que pode, porque o que está escrito é o que a gente pode fazer. Por isso que a gente fala da lei. Quando a gente está lendo a lei está dizendo que a gente tem que fazer isso, isso, isso. Ela não está dizendo que a gente normalmente não pode fazer. E quando ela diz que ela não pode fazer, ela também não fala que determinadas coisas que acontecem não podem ser feitas, porque não está escrito na lei. Exemplo que eu dou para vocês é essa relação nova aí que a gente tem sobre a lei de proteção de dados. Anteriormente não tinha essa necessidade, mas agora a gente tem. Mas mesmo assim a gente tem ciência de que a gente não pode passar contato dos outros sem a gente saber. Entendeu? Se eu tenho um contato de uma pessoa, não posso passar sem ela saber que eu estou passando o contato dela para outra pessoa. Essa é a questão da proteção de dados aí, mas isso é um outro caso. Mas a questão é, são criadas novas regras para que a gente, em sociedade, possa conviver. E a mesma coisa dentro do nosso projeto. O nosso estatuto é essas regras. O que pode e não pode ser feito dentro da nossa instituição. E por que eu estou falando sobre isso? Porque dentro do nosso estatuto tem a nossa regra, que diz como eu posso captar recurso. É isso aí. E isso, gente, não sou eu que estou falando, não, gente. A gente tem o Código Civil. O Código Civil é quando a gente vai ver o nosso estatuto. Lá no Código Civil, o artigo 54, que eu trouxe aqui para vocês também ficarem cientes, quando a gente vai escrever o nosso estatuto, ele coloca pontos que a gente tem que seguir para que o nosso estatuto siga aquele pontinho. Tal, 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 tal e tal. Que é isso aqui, ó. Vou falar para vocês para ficar mais fácil e, claro, para vocês depois darem uma procurada. Então, vamos lá. A Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil. Para vocês que não conhecem, quando fala de associação, se a gente está legalizado, a gente é uma associação, tá? Porque a gente tem dois formatos jurídicos aí, quando a gente legaliza a nossa instituição, tá? Sem fins lucrativos. Se vocês forem ver lá, pela Lei 13.019, de 2014, ele bota assim, quem são as OSCs? Organização da Sociedade Civil, Fundação e Associação, Cooperativa e Igreja. A gente está lá naquele primeirozinho lá, fundação e associação. E no Código Civil ele também diz isso, associação e fundação. E a gente está falando aqui sobre associação, porque fundação tem uns recursos, é criado de uma outra forma, e eu quase não falo sobre a fundação, eu falo sobre associação, porque a gente está aqui falando sobre projeto social, legalizado e não legalizado. E normalmente quando legaliza, vira uma associação. Isso quando às vezes, tá, gente? Porque às vezes tem uns projetos que cria como lado religioso, como cooperativa e assim por diante. Mas aqui a gente está falando nessa questão, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de associação pelo Código Civil, a gente está no artigo 53 a 61. Mas sobre o nosso estatuto, está no artigo 54, que diz assim, artigo 54, sobre pena da nulidade, o estatuto das associações contrairá. 1. A denominação, os fins, a sede da associação. 2. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. 3. Os direitos e deveres dos associados, como eu disse. 4. As fontes de recursos para sua manutenção. Quando ele diz aqui no 4, fontes de recurso para sua manutenção, ele está dizendo ali como você vai conseguir recurso para que o projeto aconteça. Então, isso, gente, é importantíssimo. O que está escrito no estatuto de vocês, como que vocês vão conseguir recurso para a instituição? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estava conversando com um projeto que eu trabalho. E aí veio aquela questão, Débora, eu consegui uma pessoa que ele está escrevendo um livro e ele quer passar os direitos autorais para o projeto. Aí eu perguntei, está escrito no seu estatuto? Não sei. Então você vê, por favor, porque se não tiver escrito no seu estatuto, você não pode ter essa fonte de recurso. É isso aí, gente. E eu falo isso para vocês porque a gente pensa sempre em quê? O que eu falei para vocês? A gente pensa em recursos, esses que a gente está vendo aí, dia a dia. Editais, emendas parlamentares, coisas pequenas. Mas a gente tem coisas que a gente nem imagina. Isso mesmo, a gente tem coisas que a gente nem imagina. Que tá aí, assim, ó, passando pelo nosso nariz, assim, tá na nossa cara, e a gente não repara, porque a gente está pensando normalmente em recursos do governo.
grandes empresas. E tem coisas pequenas que estão no nosso redor que a gente poderia estar captando e a gente não capta. E esse é um exemplo que eu dou para vocês. Porque quando a pessoa leu o edital, leu o seu estatuto, não estava escrito que ela podia ter esse tipo de recurso. Então, é importante que a gente conheça o nosso estatuto e veja o que está escrito nessa parte que diz fontes de recursos, ou patrimônio, ou receitas e despesas e patrimônio. Então, vocês vão ler lá no estatuto de vocês o que está escrito. É importantíssimo, gente, porque ali está dizendo como que vocês vão poder pegar o recurso de vocês. Por isso que normalmente eu falo para as pessoas para ampliar bem essa parte. Porque se a gente deixar muito curtinha, a gente acaba não podendo pegar recursos de outras fontes. E eu vou falar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Deixa eu ver aqui que o projeto Servindo o Dom de Deus perguntou para a gente. O povo fazer alguns complementos depois do documento. Pode sim. Ela está perguntando se ela pode fazer alguns complementos depois do documento pronto. Sim. Gente, o que a gente está falando, o nosso estatuto a gente pode mudar na hora que a gente quiser. Ele não é um documento paradão lá, que vai ter que ser aquilo, não. A gente tem que entender que a nossa ata ela tem que ser mudada, sim, conforme o tempo de mandato, né, da diretoria e dos conselhos, mas o nosso estatuto, a gente tem que entender que ele pode ser mudado também conforme a nossa demanda e a nossa necessidade. Então, tem vezes que a gente trabalha com crianças e adolescentes. Exemplo que eu dou para vocês, tá, gente? E o projeto, ele só trabalha com crianças e adolescentes. A gente começou a ver a demanda de que os problemas da família, a gente viu que o problema da criança, às vezes, não desenvolve, não consegue praticar, falta muito o projeto por problemas familiares. E a gente não atende às famílias. O projeto, normalmente, faz o quê? Atende a criança, parte de leitura, escrita e, como se fala, a questão das atividades, tudo direcionado à criança e o adolescente. E os pais normalmente vão ao projeto, exemplo, tá, gente? Vai ao projeto para pegar as cestas básicas e falar como vai a criança. Ponto. É isso o nosso trabalho. A gente não trabalha, a gente não interage com os pais. E normalmente, o que a gente tem aí? As duas opções. Nessa questão de conversar com o psicólogo, assistente social, a gente pode ter uma parceria, tá? Com uma outra instituição que trabalhe com mulheres, que trabalhe com adultos, e a gente encaminhar os nossos pais, os nossos beneficiários. Ou a gente viu a necessidade, porque não tem perto do nosso entorno, uma outra instituição que vai suprir com essa demanda que a gente está vendo hoje. Então, a gente mudou nosso estatuto para crianças, adolescentes e famílias. Então, a gente atende todo mundo. Não importa se for um adulto, se for um idoso, não importa se for homem, se for mulher. A gente trouxe isso. E quando a gente traz essa questão de família, os nossos objetivos também vai mudar. Porque a gente colocou ali tudo direcionado à educação, assistência, tudo para a criança. Então, a gente também vai ter que botar mais alguns tópicos relacionados a esse atendimento, a essa assistência para as famílias. Então, a gente viu essa necessidade e a gente precisa mudar. Então, na hora, a gente pode fazer essa... Esqueci agora o nome que se dá, tá, gente? Eu esqueci. A gente pode mudar o nosso estatuto, tá? Reformular esses artigos do estatuto e aí fica tudo certo. E, ao mesmo tempo, as nossas fontes de recursos também. A gente pode trazer ali outras fontes dentro do nosso estatuto. Porque é aquela coisa, a gente abre um leque muito grande de possibilidades de captar. Exemplo que eu dou aqui, que uma instituição também que eu trabalho, que ela perguntou, nossa, eu não sabia nem que a gente podia pegar recursos internacionais. É isso aí. Então, quando abre algum edital, que é de fontes de fundações, ou bancos, ou empresas internacionais, ela não pode pegar. E ela tem possibilidade, ela tem a capacidade, sim, de pegar, por ter um projeto bem estruturado, por isso tudo. Mas não está escrito no seu estatuto que ela é capaz, que ela pode pegar recursos internacionais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O que está no estatuto, gente, é regra, é o que pode ser feito. O que não está, não pode ser feito. E mesmo que você fale assim, mas não está no estatuto, não está. Quando a gente normalmente vai fazer um edital, alguma emenda, alguma coisa assim, a gente manda o nosso documento. E eles vão ler o nosso documento, muitas das vezes, claro que eles têm que ler. Eles vão dar uma lidinha lá no nosso objetivo, como a gente vai fazer o nosso objetivo e quais são as nossas fontes de recurso, nosso patrimônio, esse tipo de coisa. E se eles olharem lá e falar, não tem, ele não pode falar assim, não tem, então eu vou fazer. Não tem como, gente. Ele vai falar, não tem essa possibilidade. Então, a gente não... Desculpa. A gente não vai aceitar esse projeto. Então, é muito importante a gente entender isso, tá, gente? E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem, tá?
Deixa eu ver aqui que me perguntaram aqui. Olá, Débora. Olá, Silvana. Como você está? Você poderia, por favor, informar o artigo do Código Civil específico para associações? Claro, vamos lá. Código Civil, gente. Código Civil 53 a 61. 53 a 61. Vai estar dizendo ali tudo sobre tudo não, né, gente? Mas o que compete ali ao Código Civil em relação às associações. 53 a 61, tá? Vamos lá. Vamos para o nosso... Como está aqui no nosso estatuto. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Vou ter que ler aqui, né, gente? Porque eu não vou gravar tudo, né? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, vocês vão procurar no estatuto de vocês. Vai estar escrito assim, patrimônio, receita e despesa. Ou vai estar escrito patrimônio social, receitas e suas destinações. Ou vai estar fonte de recursos e do patrimônio. Vai estar alguma coisa desse jeito. Então, assim, não é padrão, a gente não bota lá certinho. Mas, como eu disse para vocês, no Código Civil... Tá? Artigo 54, ele vai botar lá no inciso 4, as fontes de recursos para sua manutenção. Ele vai falar isso, tá? Mas você não precisa escrever dessa forma, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe exemplos para vocês, então eu vou ler aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, vamos lá. Bens, aqui ó, constituem patrimônio do projeto X. Bens móveis e imóveis que possui ou venham a possuir. Show? Os depósitos e aplicações recebidas de pessoas físicas e jurídicas. As contribuições recebidas de pessoas físicas e jurídicas e resultados a outras fontes, autofinanciamento. Ok? Os valores ou direitos a valores oriundos de eventuais condenações judiciais. Então, assim, ó, ele já está falando aqui, qualquer coisa que aconteça de condenação, eles vão receber. Então, pode ser um exemplo de uma instituição, alguma pessoa que recebeu uma multa, alguma coisa assim, e ele tem que pagar, tem que pagar essa multa para algum projeto. Exemplo, às vezes a gente tem aquela questão das cestas básicas, esse tipo assim, a gente aceita as cestas básicas desse tipo de condenação. Então, aqui eles estão falando a mesma coisa, a gente aceita essas questões judiciais. Imagens, produções intelectuais, gráficas e audiovisuais, acervos bibliográficos, cartográficos, audiovisuais da instituição. Então, assim, isso aqui ele está falando só do que ele aceita como uma fonte de recurso dele. Então, a gente pode ver que é bem curtinho. E aqui, ele não falou em nenhum momento sobre editais, ele não falou sobre o governo. Então, assim, ele não colocou. Ele não falou nada sobre recursos internacionais. Então, a gente pode pensar que ele não tem essa possibilidade desses recursos. Ele não vai pegar recurso do governo, ele não vai pegar recursos de editais e ele não vai pegar recursos através de recursos internacionais, porque ele não colocou em nenhum momento isso. Débora, mas aí não está escrito que você não pode. Não tá. Mas é aquela questão. Eu posso pegar? Quem sabe? Isso vai depender do edital, gente. Por isso que eu gosto de deixar bem explícito, bem concreto o que a gente gosta de fazer. Porque, às vezes, não está escrito significa que eu posso fazer. Mas, ao mesmo tempo, não está escrito significa que eu não posso fazer ou eu não quero fazer. Entendeu o sentido da coisa? É como se fosse a lei. A lei está dizendo que eu posso fazer. Então, o que não está escrito, eu posso fazer. Diz aí, eu não posso fazer nem isso, nem isso, nem isso. Mas ele não diz que eu não posso fazer X, W, Z. Então, se não está dizendo que eu não posso fazer, eu vou fazer. Ele não pode brigar comigo. A lei diz isso. Mas a questão tem aquelas questões judiciais. A lei não está dizendo que não pode, não está dizendo que não pode. Mas se você fizer, e se for contra ao outro, no contexto que vai prejudicar alguém, você vai ser prejudicado também. Então, há sim as condenações em relação ao que não está escrito na lei. Entendeu o sentido da coisa? E é o que a gente fala aqui. Show? Então, vamos lá. Segundo exemplo que eu dou para vocês aqui. A instituição colocou assim: posso, através das minhas fontes de recursos e do patrimônio, as doações, dotações, créditos, dotações, legados, heranças, subsídios e quaisquer auxílios que lhe vêm concedidos por pessoas físicas ou jurídicas. Olha como ele ampliou. Isso é só um primeiro ponto, hein, gente? Segundo ponto, as receitas provenientes dos serviços prestados, as suas finalidades, executados os serviços de educação e saúde que serão integralmente gratuitos. O que ele está dizendo aqui? Que ele está dizendo que ele vai prestar serviço. Ele pode prestar serviços
pagos, mas os que são da saúde e educação são gratuitos. Então, se eu quisesse prestar um recurso, vamos dizer, pré-vestibular, pré-vestibulinho, eu vou fazer exame médico, isso eu não posso cobrar. Mas, se eu for fazer uma oficina vamos dizer, uma oficina de arte, se eu fizer um balé, eu posso cobrar. Ele está dizendo isso. Saúde e educação eu não posso cobrar, mas as outras coisas eu posso. Porque não está na minha finalidade, no meu objetivo fim. Ele vai ser o meu objetivo meio, que é a minha fonte de captação, que é a minha fonte de recursos. Entendeu o sentido da coisa? Terceiro ponto, receitas patrimoniais. Quarto ponto, receitas provenientes de contrato administrativos, convênios, termos de parceria celebrados com o poder público. Olha só, ele já colocou aquele pode poder públicos. Receitas provenientes de contratos, convênios, parcerias ou acordos celebrados com pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros. Então, ele já abriu mais uma vez o leque dele aqui. Ó. Recursos, aqui, receitas advindas de comercialização de produtos afins e as atividades institucionais. Então, ele disse aqui, mais uma vez, se eu estou fazendo produtos, serviços dentro da instituição, que é aquela nossa questão da geração de renda. Se está tendo um curso de cabeleireiro, eu falo para as famílias, vamos abrir um salão agora, e a gente vai começar a fazer o cabelo, unha, isso pode ser um recurso advindo da instituição. Então, eu vou poder ter esse recurso na instituição. Se eu vou vender pano de prato, pano de bolsas, é uma fonte de recurso para a instituição. Ele está dizendo que eu posso ter um projeto de geração de renda. É isso que está escrito aqui. Rendimentos financeiros ou de outras rendas eventuais. É aquela questão, rendimento das contas do projeto e outras rendas eventuais. E ele abriu um braço, entendeu? Ele abriu um braço quando ele falou outras rendas eventuais. Eventos. Olha só, aqui a gente não leu todos, tá, gente? Mas esse estatuto aqui, ele colocou 11 tópicos, dizendo quais são as fontes de recurso dele. Entendeu o que eu tô falando para vocês? Quando a gente lê isso aqui, ele tá falando, cara, eu posso com recurso desse tipo, disso tudo. Aqui, ó, recursos provenientes de projetos culturais enquadrados nas leis federais, estaduais ou municipais de incentivo à cultura. Essa é a questão. Quando ele for fazer um projeto e ele mandar para a lei de incentivo à cultura, tá escrito aqui, ó, eu posso receber esse recurso. Isso é importante, gente, porque muitas das vezes a gente simplesmente a gente não sabe quem a gente vai pegar, quem vai ser a pessoa que vai analisar a nossa documentação. E se essa pessoa analisar e falar, cara, não está escrito aqui, ele não pode, a gente prejudica a nossa captação. A gente tem a possibilidade de passar, a gente está lá perto, quase dando o gol, a bola está entrando, aí vem o cara e fala, não vai. Mas tem gente que vai falar, não, pode passar. Então, como eu disse para vocês, eu gosto que as coisas estejam bem claras para as pessoas, porque se ela, dependendo de quem vai ler, ela pode falar não ou sim. É como se fosse o advogado, é como se fosse o juiz nessas questões. A lei está dizendo, não está dizendo que eu não posso fazer, mas na hora lá o juiz fala, não. A lei não está dizendo que você não pode fazer, mas você não vai fazer porque também não está dizendo que você pode. Entendeu isso da coisa? É essa questão quando a gente fala da questão de como a gente vai captar o recurso. E aí eu trouxe para vocês também outro exemplo aqui. E esse aqui eu achei bem legal, porque ele colocou várias coisas no estatuto dele. Olha só que legal. Recursos próprios. Ele tirou recursos próprios. Contribuições associados, rendimentos, receitas financeiras, receita de direitos autorais dos mais diversas naturezas, eventos em gerais, outros sinônimos naturezas, tá? Recursos privados, doações de qualquer ordem, rendas em seu favor, constituída por terceiros, usufruto que lhe forem concedidos, recursos de patrimônios, produtos operacionais de créditos internos e externos para financiamento de suas atividades, guardada a aprovação da diretoria e outros similares naturezas. E aqui, o terceiro ponto deles aqui, recursos públicos, auxílios, convênios, parceria, contratos, repasse, termos de cooperação, subvenções e outros contraídos por meio de união, estado, município ou autarquias. Incentivos e renúncias fiscais.
E aqui, ó, por último, aqui ele botou programas de geração de rendas relacionados à sua finalidade, tais como receitas de prestação de serviço, receita de produção e comercialização de produtos, receitas de beneficiamento de produtos agrícolas, cultivos, fabricação, horticultura, serviço de preparação de terreno, cultivo de colheita. Olha só. Então, assim, ele abriu o leque dele em 4 pontos: recursos próprios, recursos de terceiros, recursos do governo e recursos de geração de renda. Olha que legal. E, às vezes, não estou dizendo que vocês precisam fazer assim, não, gente. Viu que naquele outro que a gente deu anteriormente, ele deixou corrido. Ele botou 11 tópicos. E aqui, praticamente, ele botou como se fossem mais de 11 tópicos. Ele botou quase 20 tópicos aqui, que ele botou aqui de como ele pode captar recurso. É isso que a gente fala. Às vezes as pessoas falam assim, Débora, não vou botar muita coisa porque o estatuto vai ser pago. A gente paga pelo estatuto. Então, quanto mais folha, mais caro fica. Mas, ao mesmo tempo, gente, a gente tem que pensar. Tudo bem que vai aumentar um pouquinho o seu estatuto, aumentar uma folha. Mas a gente tem que pensar também que isso é um investimento. Porque amanhã, quando a gente tiver a possibilidade de pegar um recurso, a gente não conseguir porque não tem dentro do nosso estatuto. Então, a gente tem que pensar nisso. É importante a gente pensar no amanhã. Por isso que é importante a gente ter o quê? Visão dentro do nosso projeto. Aonde eu quero chegar. E para saber aonde eu quero chegar, eu tenho que saber como eu vou fazer isso. E o como eu vou fazer isso tem a ver com as nossas fontes de recursos. E essa é a questão. Se eu não souber quais fontes que eu posso procurar e não souber como eu vou conseguir captar dessas fontes, fica ruim para a gente conseguir recursos para a manutenção do projeto. Isso é importante, gente. Então, a gente tem que sempre prestar atenção. Como eu vou captar recurso para o meu projeto? O que não falta são fontes de recursos, o que não faltam são recursos espalhados. A diferença é, eu estou apto a captar esses recursos e no meu estatuto está dizendo que eu posso captar esses recursos. Isso é importante. Então, gente, se vocês querem realmente captar recursos, vejam o que está escrito no estatuto de vocês. E segundo, pesquisem como eu consigo captar aquela fonte. Porque não é simplesmente, eu quero captar. A gente tem que entender o como captar. E, claro, não é só pensar no recurso financeiro que a gente quer ter, mas pensar o que esse recurso financeiro vai proporcionar para dentro do projeto. Então, toda vez que vocês pensarem, eu tenho que participar de uma emenda parlamentar, eu tenho que participar do edital, eu tenho que falar com aquela empresa para aquele recurso X, não pense sobre o dinheiro. Pense o quanto vocês vão fazer para as pessoas que estão dentro do projeto com aquele recurso que vocês vão ganhar. E aí vai ficar mais fácil de vocês captarem. Como eu disse, saiam da caixinha do dinheiro e vá para a caixinha do propósito, da causa do projeto social. Que no momento que vocês começarem a pensar com a cabeça do propósito e assim fazer essa mobilização, essa questão de incentivar, essa questão de ter relacionamento com as pessoas e falar o porquê que o projeto existe, fica muito mais fácil em captar o recurso. Mas, como eu disse, não somente fica mais fácil em captar, a gente tem que saber como captar esse recurso. Ok? Perguntas, gente. Porque eu falo pra caramba e ninguém me pergunta. Nada? Sério? Nossa, gente, eu falo pra caramba, falei aqui pra caramba com vocês. Poxa vida. Gente, gratidão pela presença de vocês. Como eu disse, dá uma olhada no estatuto, saia da caixinha do capital recurso realmente, entenda a questão de por que estarem captando esse recurso, fica mais fácil na hora de vocês conversarem com as pessoas, fica mais fácil na hora de captar o recurso, se vocês souberem como captar esse recurso. E claro, a gente falou sobre os 4 P's aqui com vocês, que foi essa questão de planejamento, de planejamento, de estratégia, de como escrever, de avaliar. Não tá, os 4 P's não tá escrito isso, tá, gente? Mas é esse contexto, só para vocês entenderem. E aí, essa questão, tudo que a gente vai fazer na instituição, a gente tem que fazer isso. A gente tem que se planejar, a gente tem que se estruturar, a gente tem que pensar da forma o porquê da criação do projeto. E não o porquê desse dinheiro, e não ter o dinheiro para que o projeto aconteça. Tá? Pense no começo de tudo. Vocês começaram o projeto normalmente sem R$1. E vocês começaram. Agora vocês só têm que simplesmente continuar com essa mentalidade. O projeto está acontecendo. E pensar no recurso como algo que vai fazer com que vocês alcancem o objetivo de vocês
com mais excelência, mas não no recurso em si como um dinheiro que vai fazer vocês crescerem e fazerem a diferença, ok? Deixa eu ver aqui, realmente paguei caro. Nós temos ampla possibilidade de participação de digitais e apresenta melhores estatutos. E apresentar melhor. Ah, legal, Rogério, que show de bola. Boa noite, cheguei agora, mas vamos fazer uma pergunta. Podemos ser dono? Pode fazer uma pergunta, sem problema nenhum. Pode fazer pergunta, gente, não tem problema não, pode fazer. Deixa eu ver aqui, o Felipe perguntou aqui, Débora, quando eu consigo captar um recurso? Esse recurso pode ser usado para pagar as despesas da instituição ou tem que ser usado conforme os editais? Então, quando a gente fala de editais, Felipe, o edital, emenda parlamentar, parceria com o poder público, patrocinador, a gente faz um projeto, a gente tem um plano de trabalho. Então, normalmente, quando a gente monta um plano de trabalho, esses recursos são carimbados. O que é recurso carimbado? Tudo que você escreveu, você fez o orçamento, você disse que você precisa daquele recurso para aquilo. Então, não dá para você utilizar em outra coisa. Por isso que é importante ter outras fontes de recursos. Os recursos que não são carimbados, que são os recursos irrestritos, são os recursos que a gente pega de pessoas físicas, eventos, entendeu? Vendas de produto da instituição, esses recursos a gente pode utilizar para tudo dentro do projeto. Por exemplo, eu fiz um edital hoje e eu falei que eu ia pagar funcionários, o edital só aceitava isso, pagar funcionários, pagar o produto da instituição, os produtos, mas outra coisa também importante, dependendo do edital que vocês participam, gente, o edital fala assim, apenas equipe técnica. Aí a equipe técnica é tipo psicólogo, assistente social e os professores. E quem é que limpa? A pessoa auxiliar de limpeza. E a pessoa do financeiro, ele não é uma equipe técnica. Aí a questão toda, como que eu vou pagar essa pessoa? Aí eu vou utilizar o recurso irrestrito, que é o recurso de pessoas físicas, que é o contribuinte mensal, que são os eventos que vocês fazem na instituição. E aí eu pago essas pessoas. Por isso que a gente fala, Felipe, na relação de ter várias fontes de recurso. Por exemplo, uma empresa pode patrocinar vocês. E ela patrocina assim, olha, a empresa X, ela gostou do projeto e ela não vai fazer com que o projeto, vocês pediram lá um patrocínio de 50 mil para um ano. Aí ele falou assim, não, eu não tenho como te dar 50 mil, mas eu posso colaborar com vocês todo mês R$ 2.000. Você aceita? Todo mês R$ 2.000, no final das contas vão ser 24 meses. Não é um recurso carimbado. Eu vou utilizar esse recurso, esses R$ 24.000, pagando a recepcionista, que fechou, né, o salário dela, eu sei que vai ser um pouquinho mais, mas o salário dela é de R$ 2.000. E aí eu pago ela, entendeu? Isso quer dizer que o projeto, para acontecer, precisa ter recepcionista. O projeto, para acontecer, também precisa da assistente social. E elas estão no mesmo peso. Não estou dizendo que elas são, recepcionista não tem segundo grau, não é isso, tá, gente? Eu estou dizendo no mesmo peso, no contexto que necessitamos desses profissionais para o projeto acontecer. Entendeu o tipo da coisa, Felipe? Então, assim, quando você se inscreve para editais, o recurso é carimbado. Você só pode utilizar naquilo que você escreveu. Se você botou lá, pagar funcionários, pagar luz, água, telefone, e no meio do caminho, sobrou um recursozinho, sobrou lá R$ 2.000, eu vou comprar uma TV? Não pode. Isso é contra a lei. Entendeu? E se você quiser comprar a TV, se tiver essa possibilidade, você tem que entrar em contato com essa pessoa. E normalmente ele vai falar, não, você vai deixar o dinheiro guardadinho e no mês que vem você vai entrar com um valor menor. Ou você vai deixar o valor na tua conta e vai votar, até no final, na hora da prestação de conta, você falar, sobrou porque aconteceu isso. A gente não utilizou por causa disso. Entendeu? Não pode ser utilizado para outra coisa, porque o recurso é para aquilo que você escreveu, tá? Deixa eu ver aqui o pessoal aqui do... Gente, é muito negocinho, eu não sei falar, Denick. Gente, é muita coisa. Eu não sei, mas na próxima você escreve seu nome, que ficou muito difícil para mim. Vamos lá. Não chama também de Dona Débora, não, gente. Caramba, acabou comigo. Eu sou novinha. Deixa eu ver aqui. Nós, da SGDHSF. Tá. E agentes voluntários do Brasil, do município de Niquelândia, Goiás, estamos em duas frentes. Estamos no combate à corrupção e desvio de dinheiro público em Niquelândia. Ok. Calma aí. Tem outras coisas aqui que ele falou. Tá.
Atuamos na defesa de proteção dos direitos dos cidadãos e cidadãs, ok? Fiscalizamos e elaboramos projetos que visam a melhoria da vida da população, tá? Por este motivo, nós não aceitamos recursos públicos. Show de bola. O projeto que eu trabalhava antigamente também não aceitávamos recursos públicos. E como eu disse, recursos públicos, gente, ele é muito difícil de se pegar. A gente tem uma mentalidade que recurso público, ele é eterno. Nossa, tem recurso público, a gente vai pegar, vai ser loucura. Isso, gente, é falta de conhecimento. Pelas estatísticas, recursos federais, todo recurso federal, na última pesquisa, foram dados para as organizações, para o terceiro setor, tá, gente? 2,7%. É bilhões? É milhões? É, gente, mas é 2,7%. Então, assim, 2,7 para, dependendo também de qual estatística, né, de qual sentido que ele viu. Se é pelo IBGE, que a gente diz pelo IBGE que tem mais ou menos 300 ONGs, ou pelo IPEA, que é a questão também do governo, tá? Que diz que a gente tem mais ou menos 800 mil ONGs. Então, assim, 2,7% desse percentual aí que a gente tem, de 300 ou de 800, é muito pouco. E a gente está falando de recursos federais, que foi uma pesquisa de praticamente 10 anos. É muito pouco. Então, as pessoas falam, só querem recursos governamentais. Gente, isso é loucura. Não é assim. Os recursos são muito pequenos e, segundo, são pouquíssimas organizações que conseguem esse recurso. E, terceiro, as organizações que conseguem esses recursos, elas têm que estar muito, muito fechadinha, tem que estar certíssima, porque os critérios são muito grandes. E aquela coisa, prestação de contas, mostrar que o projeto faz a coisa certa, isso tudo é uma coisa muito ampla. E, muitas das vezes, pequenos projetos e projetos grandes que não têm como apresentar isso, não conseguem recursos públicos. Então, a gente também tem que pensar nisso, tá? Já a questão dos municípios e estados, a gente nem tem estatística, a gente nem sabe, porque não tem uma estatística aí dizendo para onde vai esses recursos. Então, assim, a gente não sabe quantos porcentos de reais aí as ONGs dos estados e municípios receberam do município e do estado. Não tem uma estatística. Então, assim, só para a gente pensar, não tem uma estatística e a outra estatística é de 2,7. Então, é pequeno. E como eu disse, a gente tem diversas fontes de recursos. Para que a gente vai focar numa? Que tem uma alta competição e a gente tem dezenas. Porque eu acabei de falar para vocês de várias fontes de recursos aqui. Entendeu? Então, assim, deixa eu terminar aqui de ler aqui. De prefeitura, município. A pergunta é como podemos buscar apoio de patrocinadores, quais documentos necessários que precisam. Então, como eu disse para vocês aqui, primeira coisa, para você pegar recurso, qualquer pessoa aqui, gente, se vocês forem pegar recurso de qualquer lugar, documentação de vocês tem que estar certa, estatuto, ata, CNPJ, todas as certidões negativas aí, fiscais que vocês tiverem, tem que estar. E uma coisa bem legal, que eu gosto sempre de dizer isso para vocês, editais. Vai no edital. Procura qualquer edital. Exemplo que vocês podem fazer é pelo Prozas, tá? Prozas. P-R-O-S-A-S. Prozas. O Prozas tem vários editais. E ali, quando vocês entram no edital, vocês vão ler o próprio edital lá, o próprio documento, e eles vão falar assim, documentos necessários. E a maioria das vezes, aqueles documentos ali vão levar para todos os outros editais e até mesmo para a empresa. E como eu disse aqui na nossa live, vocês precisam falar do propósito da instituição. Vocês precisam falar o que vocês estão mudando na sociedade, o que vocês estão impactando. Como eu disse, a gente não vai fazer um impacto sozinho. Um projeto social é apenas uma peça nesse grande maquinário chamado sociedade. Mas a questão é, o projeto faz a diferença sim. E ele tem que mostrar que ele está fazendo a diferença junto com outras instituições. Por isso que a gente fala das parcerias. Parcerias com CRAS, com CREAS, com a CREA, que são assim, educação, assistência, esse tipo de coisa. Então, dependendo da sua área de atuação. Com outras instituições, com o poder público mesmo, na questão de não ter o recurso financeiro, mas ter essa questão de ter profissionais dentro da instituição do poder público. Não estou falando de política, tá, gente? Eu estou falando, um juiz vai lá fazer uma palestra para vocês. Esse tipo de coisa significa que a gente está criando redes, e essas redes mostram que o projeto faz a diferença. Então, isso é um ponto aqui que não tem a ver com documentação, tem a ver com a gente falar de relacionamento. Que esse relacionamento é o que faz com que as pessoas venham dentro da instituição e contribuam para a instituição. Como eu disse, a gente envolve pessoas, não são empresas, são pessoas. Quanto mais vocês tiverem um relacionamento e falar sobre
o propósito da instituição, o porquê o projeto foi criado, aí sim vocês conseguem ter recurso dentro do projeto de vocês, ok? E aí são aquela coisa, pessoas, eventos, entre outras coisas, tá? Por favor, preciso falar com a vossa senhora. Nossa senhoria, eu sou Débora, por favor. Entendeu, gente? Certo? De nada, Felipe. Pergunta, gente, pode perguntar, sem problema nenhum. Vocês entenderam? Então, gente, se vocês não tiverem mais perguntas, mais uma vez, eu quero agradecer pela presença de todos vocês aqui. Gratidão. Podem perguntar em outros momentos, fazerem perguntas. A gente, essa semana, só teve essas 2 lives, mas, em compensação, a gente vai voltar semana que vem com os nossos horários certinhos, segunda e quinta. Mas pode mandar mensagem pra gente, pode fazer as perguntas de vocês, mas o importante é que vocês façam a pergunta nas lives, para que, como eu disse, a dúvida de vocês pode ser dúvida de outra pessoa e assim a gente vai estar colaborando uns com os outros, ok? Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Manda mensagem, perguntem, gente. Mesmo que vocês fiquem com vergonha, pode perguntar no privado, a gente vai olhar lá, pode responder para vocês, mas a pergunta que vocês vão fazer ali, a gente traz também para as outras pessoas aqui, ó, tá? Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Deixa eu ver aqui. Então, gente, é muita sigla. Então, a gente faz a questão, sim, da consultoria, tá? É o nosso trabalho aqui. Porém, todavia, qualquer coisa que você vai fazer em relação ao seu estatuto, tem que conversar, sim, com a consultoria, mas você tem que falar com um advogado. É muito importante ter um advogado, porque estatuto, gente, só o advogado que vai escrever. A gente escreve, a gente faz tudo direitinho, mas tem que mandar para o advogado, que aí mandando para o advogado fica mais concreto as coisas e fica mais fácil. Como eu disse, instituição monta o seu estatuto, vai montar, eu também colaboro com essa montagem de estatuto, e depois um advogado para ele ver se está tudo conforme a lei, tanto na lei legal, na questão legal, assim como na contábil também, para o nosso projeto não se prejudicar, ok? Gratidão, Rogério também, todos que estavam presentes, gratidão pela presença de todos vocês, e até segunda-feira. E claro, bom final de semana, e claro, compartilhem, divulguem, se inscrevam, para que mais pessoas aqui saibam o que a gente está passando, porque também pode colaborar com as outras pessoas. Deixa eu ver aqui, sou da OSC Ser Esperança. Sou grata por seus vídeos esclarecedores. De nada, Dani. Boa noite, Débora. Boa noite, Projeto Servindo o Dom de Deus. Gratidão para todos vocês e, claro, compartilhem, curtam, divulguem, gente. Gratidão. E a gente vai voltar, gente. A gente vai querer que vocês falem com a gente, continuem falando para a gente ter essas mentorias que a gente faz aqui para vocês tirarem dúvida online com a gente ao vivo, tá? Gratidão, gente. Bom final, boa semana para vocês aí e até segunda. Estou institucionalizando agora o projeto. Tenho com o meu pai... legal, tem um projeto com meu pai, há 40 anos, nossa. Show de bola, nossa. Isso aí, gente, acho bem legal. Então, esse tempo que a gente tem uma história, e essa história pode acrescentar muito pra gente, e também na nossa captação de recursos. É só a gente moldar algumas coisas aí, pra gente aumentar esse nosso impacto no projeto. Então, essas coisas que a gente fala com o projeto, que eu trabalhei com alguns projetos mais antigos, né, com 50, 30, 20 anos, e assim, é bem legal, a gente está moldando, né, mudando algumas coisas, legalizando para esse momento agora, porque tudo tem que estar realmente, gente, legalizado, porque a gente tem aí a lei da transparência, a gente tem outras coisas aí, e quanto mais transparente um projeto for, questão, claro, da transparência e estando legalizado, fica mais fácil da gente captar recurso, entendeu? Então, assim, eu acho bem legal você estar aí organizando o projeto com seu pai, e são anos de história, isso é muito legal, parabéns, Dani. Gente, gratidão pela presença de todos vocês. Eu tenho 47 crianças, íamos às comunidades. Show de bola mesmo. Parabéns, Dani. Então, vamos fazer uma live aí para você falar do seu projeto e tirar suas dúvidas também. Gente, gratidão. Obrigada aí pela presença de todos vocês. E eu espero vocês na segunda. Tchau, tchau, gente.